Boa tarde, meus amores. Olha a Pro aqui novamente. Agora vamos dar início à nossa aula de geografia, tá certo? Na semana passada, nós estudamos como era a produção de açúcar, tanto no passado quanto nos dias atuais. E hoje nós vamos falarmos sobre o extrativismo. O que será isso, Pro? Extrativismo. Bom, como o nome já está dizendo, extrativismo é o quê? Extração de alguma coisa. E hoje vamos falar sobre como era a extração, né, dos produtos que a natureza nos fornece, não é verdade? Porque a gente se alimenta, né? A gente se alimenta das verduras, a gente precisa dos legumes, né? A gente precisa das frutas para fazermos o suco. E como é que se dá essa extração? Bom, vamos conhecer um pouco como era que essa extração acontecia lá no passado. E depois a gente irá falar como é que essa extração acontece nos dias atuais, tá certo, meus amores? Então vamos lá. Extrativismo no passado. Esse assunto está na página 8, lá no livrinho de história. É muito importante que vocês depois façam uma leitura do assunto, tá certo? Para poder estar assimilando o assunto. Uma das atividades mais antigas realizada pelos seres humanos é o extrativismo, ou seja, a coleta de frutos e de vegetais, a caça e a pesca, tá certo? No território que hoje chamamos Brasil. A atividade extrativista já era realizada, olha, há milhares de anos, porque senão como era que o ser humano iria conseguir sobreviver, né? Pelos povos nativos, ou seja, pelos índios, tá certo? E isso foi passado de geração em geração. E até hoje acontece, né, essa cultura, sendo praticada na maioria das vezes por povos tradicionais. Com a chegada dos portugueses, muitos saberes indígenas relacionados à natureza, as técnicas de artesanatos e confecções de objetos e ao extrativismo passaram a ser praticados pelos colonos. Ou seja, os portugueses, quando chegaram aqui, eles viram que os índios faziam essa prática, retiravam os elementos da natureza para a sua sobrevivência, né? Ele aproveitava muito as palhas de coco para fazer artesanato, né? Eles não fabricavam as tintas, eles tiravam o sumo dos vegetais para fazer as tintas, né? Essas tintas que eles usavam para se pintar. Então os colonos também acabaram aderindo, disse assim, essa ideia é boa, então eu também vou fazer, tá certo? Então, assim, o conhecimento sobre a coleta de diferentes vegetais e sobre suas propriedades foi sendo transmitido para as populações que ocuparam o território brasileiro. Então, com essa ideia, né, os povos portugueses imitaram os índios e eles foram aprimorando, tá certo? Mas, a priori, eles aprenderam com os índios, tá certo? Os vegetais eram usados para alimentação, né? Eles pegavam os vegetais, como a gente também faz hoje, pega os vegetais e utiliza na nossa alimentação, na confecção de remédios, né? Qual é a mamãe hoje que não faz um xarope de hortelã, né? Esses remédios caseiros, eles foram passados pelos indígenas, porque naquele tempo não tinha farmácia, tá certo? Então eles aderiram a esse costume dos índios. E como tempero, né, e outras finalidades, tá certo? Na floresta amazônica, durante o período colonial, os indígenas coletavam ervas e outros vegetais que os europeus utilizaram na sua culinária e na medicina. Muitas plantas como castanhas e frutas que eram extraídas pelos indígenas, foi o que os indígenas faziam? Vendia para os portugueses lá para a Europa, porque, como a Pro já falou, os indígenas, eles não se deixaram serem colonizados por eles não, serem escravizados por eles de jeito nenhum. Tudo que os indígenas faziam, eles queriam
alguma coisa em troca. Como naquele tempo não existia dinheiro, então eles queriam os vestes, eles queriam enfeites, tá certo? Eles queriam algo em troca, eles não davam nada sem receber alguma coisa. E esses portugueses chegavam lá na Europa e vendiam os elementos que retiravam daqui por alto preço, ou seja, vamos dizer que eles pegavam a mandioca, trocavam pelos indígenas, um exemplo, por um espelho. Quando eles chegavam lá na Europa, né, sabendo da utilidade, da importância dessa mandioca, ele vendia por preços muito caros, tá certo? E que foram conhecidas, e lá eles ficaram conhecidos, esses produtos, como os drogas do sertão, tá bom? Então aqui vocês estão vendo aí no livrinho de vocês alguns exemplos de alguns elementos que eles utilizavam. Por exemplo, o cacau, né? Eles utilizaram para fazer o quê? O chocolate. O guaraná, eles utilizavam tanto para fazer remédio quanto para fazer o refrigerante, né? O urucum, que eles utilizam como corante, como tempero, né? E a castanha do Pará, que eles fazem medicamentos, eles fazem produtos de beleza, tá certo? Então, assim, aqui é um dos exemplos de vegetais que eles retiravam da natureza e faziam a sua utilização. E hoje, como será que esse extrativismo acontece? Será que acontece assim de forma aleatória? Não. Hoje tem vários órgãos, né, que ficam aí fiscalizando, justamente por conta disso, para não se ficar retirando elementos da natureza, para não chegar um dia, né, como acontece com tem muitas árvores aí, que nós não vamos ter mais, porque as pessoas foram retirando, e não foi fazendo o replantio, e hoje, infelizmente, algumas dessas estão em extinção. Bom, nos dias atuais, o extrativismo continua sendo uma atividade muito importante para as comunidades, porque como é que a gente vai sobreviver? Tanto para se alimentar, quanto também para fazer remédios, né? Os vegetais e outros recursos naturais precisam ser conservados para que essa prática continue sendo realizada e o modo de vida das comunidades que vivem sobre esse extrativismo se mantenha. Por isso, os povos que vivem dos recursos da natureza realizam o extrativismo de maneira sustentável, ou seja, de maneira que não venha prejudicar a natureza. Por exemplo, se eu vou lá extrair algum elemento, eu tenho que, por obrigação, replantar esse elemento, tá certo? Porque nós precisamos também dessas árvores, né? Tanto para a nossa alimentação como para o gás carbônico. Imagine se nós não tivermos nenhuma árvore, pense aí o calor que nós vamos passar, né? Prática dos povos do campo transmitida, e essas práticas ainda continua com essa cultura a ser transmitida de geração em geração. A coleta de fruto, a pesca, etc., são realizadas de um modo que conserva o meio ambiente e assim ajuda a manter o ecossistema, né? O que é ecossistema? A professora falou aí palavras difíceis, né? Ecossistema é conjunto de seres vivos e não vivos, né? E suas relações, ou seja, os elementos que nós encontramos na natureza. A gente não pode deixar manter um desequilíbrio, tem que ter um equilíbrio, tá certo? Então, para que haja esse equilíbrio, a gente tem que estar conservando, a gente tem que fazer o replantio, a gente não pode estar sujando os rios, por exemplo, quando a gente for lá em algum rio, não está jogando, né, sujeira, as embalagens, né? Porque aí a gente vai fazer o quê? Vai matar os animais que vivem por ali. Então, a gente tem que estar fazendo essa preservação, tá certo? Então, vocês viram que o extrativismo no passado acontecia pelos índios. E hoje também acontece pelas pessoas que vivem nas comunidades rurais. Aqui mesmo, ó, vocês estão vendo no desenho as quebradeiras de coco babaçu, uma espécie de palmeira. Essas mulheres do Maranhão lutaram contra o desmatamento feito pelos pecuaristas e promoveram a conservação ambiental de uma grande área. Então aqui, esse coquinho, que nós chamamos de coquinho aqui, eles são muito utilizados, mas só que chegou uma época que as pessoas ficaram desmatando, e aí elas que sobreviveram disso, se sentiram prejudicadas. Então elas lutaram e conseguiram, por lei,
fazer com que as pessoas conservassem esse ambiente que elas também precisam para a sua subsistência. Porque assim, a gente não pode estar pensando apenas no nosso umbigo, a gente tem que pensar na gente e no outro, tá certo? Então hoje vocês ficaram conhecendo um pouco sobre o extrativismo. Então aqui nós temos uma tarefa fácil, na página 9, que você vai, com a ajuda de seus familiares, fazer uma pesquisa sobre o extrativismo na atualidade. Como é que acontece? Tá certo? Procure saber quais são os produtos obtidos por meio dessa prática. Você faz ali uma pequena pesquisa na internet e procura ver poucas linhas, ó, tá vendo? Vocês vão botar aqui nessas poucas linhas. Como é que acontece o extrativismo hoje? Basta você botar no Google que ele vai te informar. Eu quero ouvir a resposta de todos, tá certo, meus amores? Não esquecendo que a nossa correção aqui é horas 4h20. Façam essa atividade que 4h20 a prova vai estar corrigindo junto com vocês. Um cheiro e até a próxima!